frase, que inclusive eu falo que ela norteia tudo que eu faço, e ela chama, a frase é assim: cuide das pessoas, isso vende. Sim. Né? E por que eu tô falando isso? Porque vocês hoje estão à frente de times e eu sou um cara muito vidrado em gerações. Então, geração de pessoas Sim. e tudo mais. Nós temos uma geração muito jovem hoje, na grande maioria dela imediatista, na grande maioria dela de resposta muito rápida, às vezes até mesmo sem pensar. E aí, para vocês que são líderes hoje dessas pessoas, como fazer para que essa geração imediatista, rápida, que quer tudo bate-pum, que acha que é o bateu, levou, que é aquela coisa, como fazer com que essas pessoas, frente a uma adversidade, consiga absorver essa ideia de que a experiência do cliente é muito importante? Como fazer com que elas, né, mesmo tendo esse perfil, consigam tratar o cliente da maneira correta e fazer com que, às vezes, uma adversidade se torne uma experiência e depois esse ciclo que a gente comentou até agora? Eu acho que, independente da nossa geração, né, ser mais imediatista, o cuidado com o cliente, ele faz parte de quem você é. Né? A gente tem que entender qual é o perfil da pessoa que está ali. Essa pessoa, ela gosta de tratar de pessoas, ela gosta de escutar, porque imediatista por imediatista, hoje eu acredito que todo mundo é. É difícil hoje você encontrar uma pessoa que não corre o WhatsApp no 2.0 porque tá com pressa, né? Então, eu acho que, primeiramente, entender se essa pessoa tem vocação, se ela gosta de lidar com pessoas, né? E aí, o fato dela ser imediatista vai ajudar ela a ser ágil, muitas vezes, na resposta ou na solução. Não vejo isso como um problema, né? Mas a gente tem que entender a pessoa que está ali conosco, né? Se o imediatismo dela tá para acelerar e ajudar a resolver e trazer uma solução efetiva, ou se tá porque ela não sabe lidar com pessoas. Eu acho que existe uma diferença com relação a isso, que independente da geração, faz parte de quem a pessoa é. Perfeito, legal. Até complementando, né? Essa é uma pergunta engraçada, porque às vezes a gente fala assim das gerações, né? Eu, por exemplo, tenho várias em casa, né? Sou mãe de 2 filhos, um adolescente que é a geração do TikTok, que passa o vídeo em menos de 40 segundos. Se tiver mais de um minuto, ele já cansou. E esses são os caras que estão trabalhando com a gente agora. E quando a gente fala do cara que é e eu concordo com a Lina, o cara que responde de imediato também é um cara que está esperando a resposta do outro lado. Claro que é um desafio muito grande. De novo, falando de experiência, é muito engraçado isso. Às vezes a gente vai nos eventos de experiência, né? Todo mundo que fala de experiência é muito apaixonado por esse assunto, né? E a gente vai fazendo os dentes assim, todo mundo fala assim, é muito engraçado porque a gente voltou a falar de um negócio chamado humanização, que é muito louco. Em época de inteligência artificial, a gente tem que voltar para um outro cara que é o IH, que é a inteligência humana, que é de fato entender que aquela é uma outra pessoa. Eu acho que o grande desafio nosso é ser inspirador para essas pessoas, para que elas entendam que de fato, e não porque se um lojista chega para um vendedor hoje e fala assim, por favor, Aline, vai lá e atende bem o cliente, porque tem que atender. Tem que atender é diferente do porquê que atende. E aí, especificamente falando dos vendedores, CX vende, eu falo isso em toda a reunião, eu falo, e o pessoal lá, CX vende, experiência do cliente vende. Ninguém tá aqui pra fazer, ninguém é que é ONG, né? Pra falar assim, vamos fazer porque é bonitinho, porque tá na moda. Não, isso vende. Isso traz o cliente de volta na loja, isso faz de fato o que a gente gosta de falar de fidelização, ele traz de volta. Então, inspirar essas pessoas, e a gente volta lá para os primórdios do que a gente tinha de gestão de pessoas, que é de fato liderar por inspiração. É de fato trazer essas pessoas. Claro que tem uma parte muito lógica, que é o que a Aline colocou. Entender se aquele de fato é o perfil. Eu acredito que as pessoas não são ruins no que elas fazem, elas só estão alocadas em locais errados, né? De repente ela tem um perfil para fazer uma coisa e você colocou ela para fazer outra, aquela pessoa dificilmente vai ter sucesso naquilo que ela faz. Mas inspirar e entender, inclusive para que os lojistas vejam, os vendedores que estão lá dentro da loja, se ele acreditar que de fato experiência vende, experiência vende. E aí aquele cara vai voltar com certeza. Isso tem que ser muito mais inspiracional do que lógico, na minha opinião.